Você sabe que eu enfrentei várias brigas na Câmara. E não foi para mim, não. Foi sempre em prol do povo. Sempre pensei no povo. Porque o povo, Zé Roberto, me retribuiu com 426 votos. Não é fácil o vereador adquirir 426 votos. Sabe por quê, Zé Roberto? É porque o povo confiou no meu trabalho, confia no meu trabalho. E até 31 de dezembro eu tenho muito o que dar a este povo de Vicentinópolis, entendeu? E outra coisa, você lembra muito bem, eu tive aqui, como naquele projeto dos professores, você lembra a grande briga que nós tivemos aqui? Graças a Deus, juntamos com os professores, entendeu? Quero desde já até agradecer aqui os professores, né? Que eu muito aprendi com os professores, não vou te dizer, muito aprendi. Porque os professores, José Roberto, eles são formadores de opinião de nossa cidade. São aqueles que formam. Se você é formador, se alguém é formador, graças a quem, José Roberto? Graças aos professores. Claro. Como é que eu vou contra, José Roberto, a educação? Como é que eu vou contra? Aí me manda um projeto lesando os professores e eu vou ser a favor, José Roberto? Eu não posso compartilhar com o que eu acho que está errado, você entendeu, Miguel? É omissão sempre vou fazer o que eu acho que é certo e correto, documentado, protocolado e assinado. Quero aqui, desde já, agradecer toda a rede municipal de ensino, tanto municipal como estadual. Quero dizer aqui, quero agradecer aqui também em nome da professora Edna do Feijão, uma pessoa digna, uma pessoa que eu sempre admirei, entendeu? E nessa briga, nessa batalha aí com os professores, ela foi penalizada, foi marcada, Zé Roberto. Tem prova, testemunho e prova que ela foi marcada. Tanto como eu também sofri as represálias. Mas para mim não importa, porque o meu trabalho, e eu ganho para isso, sou vereador, eu ganho para isso. Eu não estou aqui à toa, não, estou aqui por acaso também não caio de paraquedas também do céu, não. Estou aqui defendendo a comunidade em geral, em defesa do que é certo, do que é verdade, do que é correto. E não vão me calar, porque a verdade existe e ela vai vir à tona, entendeu? Então, não foi só dos professores, não foi só os projetos do professor não, que eu enfrentei não. Enfrentei também a LDO. Foi uma grande briga da LDO. O que é que eu queria para a LDO, Zé Roberto? Não era nada para mim não, Zé Roberto. Na LDO nunca foi colocado aumento de salário para vereador, não. Foi colocado aumento de salário para os funcionários públicos da Prefeitura Municipal. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que determina o orçamento da próxima gestão. Essa foi a de 2011 para ser articulada em 2012. Aí se faz uma lavagem cerebral no povo. Aí aqueles que não têm entendimento, muitas vezes não têm entendimento, porque às vezes não tem internet em casa, ou não acessam a internet, não escutam rádio, não vê o jornal, não vê a televisão, são ludibriados por aqueles fofoqueiros de plantão, que vêm só levando a mentira ao povo. Zé Roberto, mais uma vez te digo, a verdade existe documento, existem leis que amparam. Então, a prefeitura é um órgão público, como a Câmara Municipal. Tudo é público, é aberto, qualquer cidadão tem o direito de ir lá, Zé Roberto, e reivindicar. O povo tem que reivindicar as coisas. Você paga imposto, eu sou cidadão, você é cidadão. Nossos filhos têm que estudar, cada um tem que buscar o que é de interesse para a coletividade, não para só uma pessoa, Zé Roberto. Por isso que eu estou aqui em nome da população, de um nome geral e em nome da verdade, entendeu? Mas então não existe uma preocupação de o senhor estar voltando, o senhor está assumindo como suplente o mandato de uma eventual queda, de uma eventual cassação. Não existe essa intenção. Zé Roberto, eu tenho que fazer o meu trabalho como vereador, independente de vai ser A ou B que vai assumir, não importa que vai assumir. O importante é que eu quero entregar dia 31 de dezembro. Eu não tenho vergonha do povo, estou na rua todo dia, falo a verdade, prova em papel e documento, entendeu? E o meu trabalho será feito até 31 de dezembro de 2012. Não importa se vai assumir A ou B, para mim não importa. O que importa é a minha consciência, o meu compromisso que eu tenho com Deus hoje com a verdade, entendeu como é? De dever cumprido. De dever cumprido, consciência limpa, deitar e dormir. Muito bem, vereador, falando em dever cumprido, eu vou te dar também uma oportunidade do senhor esclarecer uma dúvida que existe. Inclusive comentários que existem, né, na cidade, tem outras pessoas, outra questão que nos passaram aqui, é com relação, o senhor como foi um dos candidatos mais bem votados no pleito anterior, anterior ao mais recente, como o senhor mesmo disse, o senhor teve uma votação expressiva, foi inclusive o vereador mais bem votado, né, da história de Vicentinópolis. Graças a Deus por isso. Então, aí depois, logo em seguida, houve uma ausência, tudo no período durante 2 anos. O que ocorreu? É uma oportunidade que o senhor tem de esclarecer isso à população, que inclusive o senhor se referiu, o senhor não é um paraquedista. Não tem maneira nenhuma. Então, mas aí, nessa ausência, dava-se supor que realmente... Suponha, mas Deus tem um trabalho. Não, mas então, eu estou passando a oportunidade agora, que nós estamos passando. Rebater para você, não, na boa. Roberto, quando eu estive aqui, na época da LDO, eu fiz aqui um pronunciamento, acho que, se eu não me engano, 26 minutos, meu pronunciamento. E fui interrogado um pouquinho no final do pronunciamento, onde você me interrogou. É um direito seu, e eu acho bom que me interroga. Não, mas não interrogar, não, nós estamos passando por interrogação. Mas a interrogação, fica mais não pode pensar, uma interrogação. Tá certo. A seu respeito, e a sociedade tem que saber a verdade.
Entendeu? Tem que saber a verdade. Então, o senhor traz informação, nós exatamente. Então, eu já falei a respeito disso aqui em 2009, em 2011, na época da LDO. Eu estava no Tocantins uma vez, lá eu estava lá montando uma firma e lá apareceu um jornalzinho, lembra que jornalzinho? Vejam só, vereador forasteiro, sumiu, tal. Entendeu? E aí houve aquelas grandes críticas. Todo mundo, Zé Roberto, sabe, inclusive esse pronunciamento meu está na internet, pode acessar lá, YouTube, no Google, YouTube, Moisés do Buzo. Estão lá todos os meus esclarecimentos na Rádio Comunitária Sertaneja FM. Tem até vídeo lá que comprova, é a verdade. Acessa lá. Quem tiver dúvida, acessa. Eu quero que acesse, entendeu? Então, vou responder para você mais uma vez. Em 2009, vamos começar por 2008. Eu me afastei da prefeitura no ano 2004. Vamos começar por 2004. Né? Fui um dos grandes articuladores da campanha de 2004, do PSDB rumo à prefeitura de Vicentinópolis. Todo mundo sabe disso, Roberto. Todo mundo sabe disso. Você também é tímido, você estava aqui, muitas vezes a gente se via na rua, cumprimentava uma boa, né? Política é política e cada um tem o seu lado, independente de qualquer coisa, religião. Tem que se respeitar, tem que se respeitar dentro da norma possível, né? Exatamente. Cada um tem o seu pensamento. Aí, 2004, a campanha normal, fiz a campanha. O prefeito me convidou para me assumir uma secretaria, no entanto, no primeiro momento eu até não aceitei, porque eu ia para Mato Grosso, que eu estava montando uma firma, mas não deu certo, voltei, né, com ele. O prefeito falou, não, mas vamos organizar aqui uma secretaria para você trabalhar. Eu falei, não, prefeito, você me der para mim, tá bom. Aí ele me colocou, até agradeço a ele, né, que eu tenho que agradecer também a ele, não vou falar que ele fez só maldade contra eu, jamais. Isso aí é um jogo, é uma regra da política. Cada um tem o seu papel. Ele tem o papel dele como prefeito, eu tenho o meu papel como vereador. Né, ele vai cuidar dos interesses dele e eu vou me defender dos meus interesses também. Quer dizer, a respeito também isso. Tem que ser respeitado. Claro. Então, ele me convidou para participar, para ser secretário de transporte. Na época eu não entendia daquilo. Mas para mim foi um grande aprendizado de vida. Deus, Roberto, ele tem uma forma de usar as pessoas. Entendeu? De repente você não está preparado para isso aqui, mas vai arrumar uma maneira de te preparar, de te capacitar e trazer você aqui para você ser capacitado para fazer o seu trabalho. E ele, graças a Deus, assumi aquela secretaria, fiz um grande trabalho naquela secretaria, respeitando um por um. Muitas das vezes falava que eu era marcador. Roberto, eu nunca marquei ninguém. Apenas eu exigia que fosse a legalidade dos meus direitos. Poxa, se você é presidente, você é diretor dessa rádio, de quem que é a responsabilidade aqui? É sua. Você tem que deliberar alguma coisa aqui. Se você ficar aqui um parasita, logo os caras vão te mandar você embora. Você é parasita, não faz nada aí. Mesmo assim, é o secretário, ele é subordinado pelo prefeito. Claro que eu sempre respeitei, entendeu? Dentro do acordo, que se tivemos um acordo sério. Né? Então, quer dizer, 2005, fiquei de 2005 a 2008 como secretário de transporte. Posso dizer que fui um dos secretários mais atuantes como secretário de transporte em Vicentinópolis. Eu te garanto isso, que todas as pesquisas de intenções para secretário eu sempre tirei em primeiro lugar. E também como vereador. Aí, de repente, veio para mim a oportunidade de ser candidato, que não tinha para mim outra oportunidade, era ser candidato, entendeu? O que aconteceu? Então, lancei a minha candidatura, entendeu? E de lá para cá, quando eu afastei da prefeitura, eu afastei no ano de 2008, mais ou menos no mês 3, 31 de março, lembro até hoje, levei lá um pedido, né, de afastamento para o senhor prefeito, ele até ficou assustado, né? Falou, mas você vai ser candidato? Eu falei, vou, prefeito. Por quê? É a minha intenção, no momento é a minha intenção. Te garanto para você que na época ele não queria, porque ele ia disputar uma reeleição, e ele realmente queria na Secretaria de Transporte, porque ele sabia que eu tinha feito um grande trabalho ali. Portanto, tivemos assim, grandes, né, números. Se você for levantar números de política, veja bem, 2004, nós saímos bem na frente, 2006 eu tinha toda a liberdade de fazer um trabalho, eu tive a liberdade de fazer um trabalho. Nós ganhamos com 1.000 e tantos votos de frente, entendeu? Também em 2010, mas é depois, Alberto, de 2008, né, aí veio, voltando atrás, aí veio a minha candidatura. Como eu afastei do dia 31 de março até outubro, até a eleição, é um longo período, um período distante. E eu tinha o meu movimento na Secretaria de Transporte. E eu não podia parar esse movimento, não. Eu não podia parar esse movimento. Por quê? Senão eu me arrebentava. E aí eu taquei. Fui gastando. Quem é que não gasta na política? Gasta. Entendeu? Gastando. Aí quando chegou outubro, venci as eleições em primeiro lugar. Quando eu assumi, Zé Roberto, ele estava feio. Aí que eu fui fazer um levantamento, você vai, vou refletir, vou fazer um levantamento da minha vida. Ele estava feio. Não estava devendo muito. Ele estava assim, até equilibrado. Mas aí veio a doença do meu irmão, Bom Jesus, todo mundo sabe disso. Todos os meus amigos sabem disso. Entendeu? Mas também eu sei que foi permissão de Deus. Se eu já estou aqui falando, capacitado, porque Deus tem a forma dele trabalhar. Ele me usou
disse que eu ia para lá, eu fui para lá, obedeci a ordem de Deus, que foi a ordem de Deus, não foi ordem de homem. Enfrentei lá, Roberto, uma dívida na firma na época, uma dívida de R$1,5 milhão, tem documento que comprova, com R$200 em caixa. E eu assumi aquela dívida, mas graças a Deus caiu por terra a dívida. Hoje está tudo dentro da normalidade, dentro da lei, Zé Roberto, entendeu? E eu, Zé Roberto, era um dos avalistas daquela dívida, parte daquela dívida, mais ou menos R$250 mil, entendeu? Quer dizer, eu não tinha dívida minha, mas tinha muitas dívidas que eu tinha avalizado, porque era campanha, o cara chegava, você avaliza aqui, eu assinava, às vezes nem lia, quer dizer, mas tudo era política, fazendo política. Para quem? Não foi só para mim, foi para, que era que se dizia, família 45, entendeu, Zé Roberto? Aí, Zé Roberto, quando eu fui para lá, aí começaram as críticas a respeito do meu nome. E outras, Zé Roberto, não eram os adversários não, Zé Roberto. Não eram os adversários que falavam de mim. Eram os próprios que se diziam meu companheiro, meus companheiros. Certo. Entendeu? Não me deram apoio nenhum. Não tive apoio nenhum. E o que o senhor atribui? Isso foi a grande votação que o senhor teve? Zé Roberto, tudo que eu falo assim, que hoje na minha vida, graças a Deus, eu tenho assim, parâmetro pela Bíblia. A Bíblia tem uma história que se chama a história de José no Egito. Não sei se você já leu, claro. A oportunidade de ler. José, ele tinha assim, ele espantava muito entre seus irmãos. E ele foi invejado pelos seus irmãos. E jogaram na cova. Por que jogaram na cova? Inveja, ciúme do cara. Quer dizer, às vezes a pessoa não faz algo para alguém e não quer que o outro faça. E cria inveja e tenta degrinir a imagem do cara. Entendeu? Mas graças a Deus, todos sabem a minha saída aqui. E outra, quando eu estive afastado de Vicentinópolis, assim, por esse período, que foi mais ou menos 1 ano e meio, né, 1 ano e meio, eu tenho um documento que comprova, entendeu? Na Câmara Municipal, pode ir lá, é o órgão público, peça o documento lá. Eu nunca faltei, eu jamais faltei em uma reunião da Câmara naquele período. Sempre estive presente, toda a vida, debaixo de problemas, dificuldades. Tinha dias, Alberto, eu falava, hoje não vou dar conta da Câmara não estava dando conta. Mas eu ia. Nunca faltei em uma reunião. E tenho consciência que o povo de bem da cidade entende esse fato. Muito bem. Agora, com relação a uma pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor não me respondeu ainda. Responda agora, por isso que sim, então. Com relação à avaliação que o senhor faz dessa atual Câmara, dessa atual legislação. Legislação? Zé Roberto, eu vou ser sério para você. Eu participo da política aqui, eu cheguei para aqui em 96. A gente já fica por dentro dos rumores, dos boatos da política, né? Claro. O que aconteceu nessa gestão, nessa legislatura da Câmara Municipal, eu acho que ela vai ficar na história de Vicentinópolis. Entendeu? Por quê? Não é pro lado, né? Tanto pro lado bom, como para um lado que às vezes mancha a imagem, né, do legislativo. Você imagina bem. Se houve, eu não lembro disso, nenhuma legislatura, né, na Câmara Municipal. Você vê, que dia que o prefeito lança um projeto numa Câmara e ele toma de 9 votos a 0. Eu acho que nunca aconteceu. Em outras legislações de Vicentinópolis, eu acho que não. E esse projeto mais especificamente qual foi? É o da LDO. Da LDO. Tá, eu acho que nunca existiu. E já existiu nessa legislatura, quer dizer, é um fato inédito. Vai ficar registrado nas páginas da história de Vicentinópolis, entendeu? Outro fato importante. Foram caçados vereadores. Eu não lembro se algum dia foi caçado algum vereador aqui, eu não tenho na minha memória se foi, né? Do tempo que eu estou aqui. Se eu não me engano, caçaram o vereador, né? Não vou citar o nome dele aqui, do PM dele, não vou citar o nome dele aqui, é ruim, eu não pedi autorização ele citar o nome dele, respeito ele como pessoa, uma pessoa de bem, hoje não está na nossa cidade, claro, mas é uma pessoa de bem, eu tenho certeza disso. O povo votou nele porque sabia do, lógico, né, claro, do requisito dele. Então, foi também caçado um outro, após ele, caçou um outro, entendeu? Nunca houve se montado, eu acho que um inquérito de investigação na própria Câmara Municipal, que hoje está tendo, entendeu? Quer dizer, e o povo está tendo liberdade de conhecer a verdade, a Câmara está aberta lá. Depois eu quero ler aqui ler assim, só os números de ofício, para que a população se integre a isso, entendeu? Vá lá, peça um ofício, pode pedir. Lá o documento é público, é transparente, nós estamos lá. A secretária está lá, o presidente da Câmara está lá, eu sempre estou lá, se não tiver me liga. Eu passo só na hora, entendeu? Então, quer dizer, eu acho, Zé Roberto, e outra coisa também, importante, do lado bom também, foi construído, né, um grande prédio, você sabe disso, aquele prédio ali, foi construído, entendeu? E a Câmara está ali, a Câmara está saudável, financeiramente falando, né, que a Câmara não tem como fazer dívida, não tem como deixar dívida para outro, pagar, não existe isso, entendeu? E a Câmara tem com certeza participado, né, efetivamente nas administrações e colaborado com a administração pública